Fala aí meus amigos nostálgicos, como é que vocês estão? Eu sou o Guilherme, estamos aqui para mais um vídeo e dessa vez eu quero comentar um pouquinho sobre as clássicas escolas de informática. Não necessariamente escolas de informática, pode ser laboratórios de informática aí da sua escola. Quem aí lembra? Essa época era muito da hora e eu vejo poucos canais comentando sobre. O foco do canal aqui mesmo são jogos antigos, porém a história da informática também tem uma importância muito grande na minha vida e na de muitos da geração dos anos 2000. E é justamente isso que eu quero comentar aqui com vocês. E já deixa um comentário aí embaixo falando a sua primeira experiência envolvendo computadores. E lembrando que nesse vídeo aqui eu não vou falar especificamente sobre as clássicas LAN houses da vida, cybercafé, que você ia lá fazer o corujão, ficava jogando CS, vendo sites indevidos e por aí vai, né? Porque isso fica para um outro dia. Aqui mesmo eu vou focar naqueles laboratórios de informática, tipo esse que tá passando aí no fundo, que você via aquela fileira de 20, 30 computadores, você sentava lá e ficava aprendendo alguma coisa, geralmente digitando no Word, PowerPoint, aprendendo a fazer trabalhos e mexer em alguns softwares. Bom, a primeira experiência que eu tive com esses laboratórios de informática, assim como todo mundo, foi lá em 2003, na primeira série do meu colégio. Eu lembro que nessa época, todos os computadores ainda usavam Windows 98. Pois é, eles estavam um pouco atrasados, porque já existia o Windows XP, faz tempo. E o design dos computadores era tudo aqueles PCs baleião com monitor de tubo maior do que uma televisão. A CPU também era aquela CPU branquinha. E eu me lembro muito bem que alguns anos depois começou a ter um computador preto que todo mundo queria, a molecada disputava, até brigava para quem iria usar aquele bendito computador. Esse daí já tinha o Windows XP, ele era mais avançado e tudo mais. Tanto que esse PC ele era muito requisitado, porque futuramente, quando todos os computadores migraram para o Windows XP, ele era o único que migrou e tinha o Windows 7. Nossa! Aí a molecada sempre queria pegar ele, porque ele era o mais novo e também o hardware dele acho que era um pouco melhor. Eu não vou lembrar o certo, porque nessa época eu não entendia nada de hardware, de software, mas eu acho que deveria ser um Pentium 3, Pentium 4 no melhor dos casos. Os outros deveriam ser um Central, um Pentium 1 ou algum concorrente aí da AMD. Vai saber, né? Mas a minha reação ao ver aqueles computadores no laboratório de informática com 7 anos de idade foi uau! A cabeça explodiu, eu falei, que massa! Aqueles mouses de bolinha que você ficava mexendo assim, nem tinha direito o mouse a laser, só o computador preto lá que tinha futuramente. Você tirava a bolinha do mouse e ficava brincando. Eu lembro que tinha uns amigos meus que às vezes derrubavam o mouse e a bolinha parava de funcionar, porque quem aí lembra que esses mouses eram realmente bem sensíveis, qualquer coisinha eles já paravam de funcionar. E daí eles levavam tanta bronca da professora, nossa, tinha uns caras lá que eram um doente mental da cabeça e tiravam a bolinha do mouse de propósito só pra tacar no lombo do amiguinho. Nossa, cara, eu lembro disso. Era um amigo meu, nossa, ele era muito doente, olha, uma criança perturbada, psicopata da cabeça de fazer isso. Aquela bolinha daquele mouse era gigante, quer dizer, gigante não, era pequena, só que era uma bolinha pesada. Se você tacasse naquilo, nossa, você ia machucar demais a pessoa, né? Como eu disse lá atrás, como era um laboratório de informática, no começo a gente começou aprendendo Word, né? Era um dia específico da semana, eu ainda estudava de tarde, daí era, por exemplo, assim, toda quarta-feira, das 3 às 4, a gente vai aprender alguma coisa diferente no laboratório de informática. Isso se manteve mais ou menos até a 4ª série e era muito legal porque a gente aprendia a digitar, digitação, igual máquina de escrever, datilografia. Não, agora a gente já aprendia isso no computador. E no começo eu tinha uma dificuldade tremenda para digitar, assim como todo mundo. Eu falava, nossa, como que o cara digita desse jeito? Que tinha um professor lá que estava dando a demonstração, né? Ele ensinava a digitar assim com a mão inteira, né? Utilizando os 10 dedos. Você colocava a mão assim em cima do teclado e ia pá, 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 pá. Até hoje eu não consigo digitar desse jeito. Eu digito, sei lá, no máximo com 6 dedos. Pá, pá, tá, tá, tá. É bem complicado. Ah, verdade. Importante que os teclados daquela época nem tinham C cedilha, cara. Pra vocês terem noção. Nossa, isso é uma coisa que ficou bem marcada na minha memória, que depois os teclados futuros começaram a chegar, já tinham C cedilha, para fazer o acento também era a maior função, você tinha que apertar assim e a gente ficava aprendendo esse tipo de coisa. Só que uma coisa que ficou bem marcada na minha memória de um jeito muito interessante foi um professor de xadrez que a gente tinha lá na 2ª série. Sim, na minha escola a gente tinha aula de xadrez
um dia específico, assim como aulas de informática. Era assim como aulas de, sei lá, educação física, ensino religioso. Cada escola tem um método diferente de trabalhar e aulas diferentes também, né? Então esse professor foi lá e eu queria me lembrar qual jogo que era, mas era muito irado. Ele instalou em todos os computadores, eu acho que era bem levinho pra época, só que pra fazer a alegria de um moleque naquela época também não precisava muito. Eu vou tentar procurar e achar esse jogo pra ilustrar aqui no vídeo, mas eu acho que dificilmente eu vou conseguir. Eu lembro que tinha o time azul e o time vermelho, né? E daí não era só um jogo normal de xadrez, mostrava os movimentos do peão atacando, o rei, o bispo atacando de lado. Quando você apertava pra comer o inimigo, no bom sentido... Então mostrava o ataque dos inimigos, o peão pegava uma espada louca e batia no outro, tinha um cavalo também, cada um tinha um ataque diferente. Isso era muito legal, porque até os jogos mais novos de xadrez, acho que tinha um xadrez do Windows 7, que não mostrava nenhuma animação, era só um joguinho normal, tipo de damas lá e pronto. Tirando isso, eu também pude conhecer diversos joguinhos irados no Clique Jogos, que inclusive eu já fiz um vídeo especificamente falando a respeito disso. Que agora o Flash Player vai acabar, né? A gente ainda pode ter algumas alternativas, mas cara, eu me lembro muito bem de uns jogos de navinha que eu conhecia, eu acho que era Laser X. Você pegava uma navinha roxa, tá passando aí ao fundo, você ia dando tiro, pegando bombas novas, mísseis, era muito legal. A molecada ia lá e escrevia assim, jogos online, a gente nem sabia o que era Clique Jogos ainda. Ah, detalhe, nessa época ainda era o KD, ou o KD ou o Yahoo. Eu lembro que a professora falava, olha só, garotada, não garota, ela falava assim, olha só, meus aluninhos queridos, vocês podem pesquisar, mentira, ela não falava desse jeito, mas vocês podem pesquisar ou no KD ou no Yahoo. Eu recomendo o KD, porque a pesquisa dele é mais eficiente. E eu tenho muitas boas lembranças dessa época. Eu lembro muito bem também da molecada zoando os computadores, ia lá no Paint e desenhava assim, computador do viado, ou assim, esse computador é um lixo, ou então desenhava aqueles desenhos obscenos que vocês devem saber muito bem e deixava lá de protetor de tela. Era trollagem sem limites. Nessa época essa palavra trollagem nem existia. Mas nossa, e depois que a gente ficou pré-adolescente, adolescente, você já sabe o que a gente começou a pesquisar, né? Só que lógico que muita coisa era bloqueada no laboratório de informática. Por exemplo, você ia lá, não conseguia acessar o Orkut. Eu não sei, eles usavam uma criptografia lá, porém a molecada era esperta, rapaz, porque usava um site que eu lembro até hoje o nome, chamado Hide My Ass, é isso mesmo que você tá pensando, esconder na minha bunda, que você conseguia entrar no Orkut por lá, e a molecada usava direto. Eu não sei se esse site ainda existe, até me deu uma curiosidade, cara, mas foi algo bem marcante pra mim. Também existem diversas variantes dele, que você consegue acessar sites proibidos, já que eu acho que meio que a criptografia lá, o jeito que eles tentavam burlar não era tão eficiente assim. Falava, pô, essa molecadinha é tudo burra, então vamos colocar qualquer coisinha aqui que eles não vão conseguir acessar. Você que pensa, o que não dava pra acessar mesmo era o MSN, eu acho que o YouTube também era bloqueado, mesmo utilizando esse Hide My Ass, você não conseguia acessar, mas já dava pra quebrar um galho e acessar, por exemplo, Clique Jogos, jogos online, essas coisinhas aí, né? E cara, como que a gente se divertia com tão pouco, hein? Pra fazer uma criança feliz era só ter uma aula de informática lá na escola, que o pessoal já ficava todo agitado. Tirando isso, eu me lembro que anos depois também, mais lá pra frente, 2009, eu fui fazer uma aula de informática básica, porque eu sempre fui meio burro nessa parte aí quando eu era criança, né? Nessa época eu já tinha uns 12, 13 anos e fui fazer. Também era bem legal, porque nessa aula aí de informática, na escola Microlins, patrocina nós aí. Parece que faliu essa empresa, né? Pelo menos aqui na minha cidade tinha, não sei se ainda continua na cidade de vocês. Mas enfim, o da hora era que tudo era liberado, menos esses sites aí que vocês estão pensando, mas você podia normalmente jogar no Clique Jogos, o professor dava alguns exercícios lá pra você terminar, de digitação, PowerPoint, Excel, depois que você acabava, quem acabava podia ficar jogando. E nossa, isso daí era muito irado. E o YouTube também, você podia colocar aquele foninho no computador e ficar curtindo música, curtindo alguma coisa, que nessa época o YouTube tava começando, né? Eu acho que o único cara que fazia vídeos realmente pra internet era o Felipe Neto, PC Siqueira e Cauê Moura, zangado, e olha lá, hein? Nossa, YouTube era tudo mato, era um deserto, né? Quem diria que anos depois eu ia estar fazendo vídeo no mesmo estilo desses caras? Que legal. Mas então é isso, eu não quero me estender muito aqui. Deixe sua história saudosista contando esses momentos de informática aí embaixo no campo dos comentários. Então é nóis. Não esquece de se inscrever, se possível comentar. Aqui são vídeos novos toda quarta e domingo, beleza? Então é nóis. Abraços, até a próxima, valeu e fui!
want your